Bom dia, galera. Como estão vocês? Espero que vocês estejam todos bem. Tá demorando para voltar às aulas da escola, né? É assim mesmo. O importante é nós estarmos bem, todo mundo com saúde, tá? Bom, resolvi fazer mais uma videoaula aqui, bem relativamente simples, usando do Google Apresentações, né? Então vai ser em forma de slides. E aí vocês vão me dando sugestões, se vocês não gostarem desse tipo de formato, vocês me falam, tá bom? Então vamos lá? Bom, essa nossa aula, ela é referente, o assunto dela, né? É radiciação. Radiciação com números naturais, porque o primeiro bimestre, né, a gente está estudando os números naturais. Depois aparecerão outros conjuntos de numéricos que aí a complexidade é um pouco diferente, né? E aos poucos a gente vai aprendendo coisas novas. Tá certo? Muito bem, então tá aqui o nosso conteúdo, radiciação com números naturais, né? Mas enfim, o que é radiciação? A palavra radiciação, ela tem uma origem, né? Ela vem de radical. Radical vem de radix, do latim, né? Da língua latina, radix, que significa raiz, tá bom? Então, radiciação tem a ver com raiz. Que raiz? Como assim, né? Mas em termos matemáticos, o que é radiciação? Então tá aqui o símbolo do radical, né? É um símbolo, parece uma letra R com a perninha maior, né? A parte de cima. A gente vai usar bastante ele agora. E para nós, em matemática, a radiciação é uma operação. Uma operação que ela é contrária à potenciação. É a operação inversa. Vocês lembram, né, que nós falamos bastante sobre a questão de operação inversa, para você tirar a prova real, né? A gente usa muito para essa finalidade. Tirar a prova real dos seus resultados. Então, está aqui a divisão, né, que é o inverso da multiplicação, multiplicação inversa da divisão, e com a soma e subtração funciona do mesmo jeito. Então, a radiciação é o inverso da potenciação. Beleza? E para nós entendermos melhor a radiciação, nós vamos começar falando de raiz quadrada, que para muitos é um assunto novo, né? Mas afinal de contas, o que significa raiz quadrada? Tá vendo que o radical apareceu aqui de novo, ó, esse símbolo aqui, né? Parece uma casinha, né? Então nós vamos entender como é que funciona, né? O que significa tudo isso. Tá certo? O que é raiz quadrada? Será que é a raiz de uma árvore quadrada? Eu acho que não. Muito bem. Então vamos lá. Nós precisamos compreender o sentido da raiz quadrada, não é verdade? E aqui está uma estrutura. Olha só os elementos de uma radiciação, né? A estrutura da radiciação. Então nós temos aqui, ó, de vermelho, a letra N, que é um númerozinho que fica aqui é o lugarzinho dele. O nome dele é índice, tá? Então todas essas letras aqui são números. O radical a gente já viu que é essa figura aqui, ó, né? Esse símbolo, né? Tem gente que coloca essa perninha aqui, ó. Tem gente que deixa só uma linha reta. Então não importa. O importante é nós sabermos que isso aqui é o radical. De marrom aqui a letra A é um número também, a gente chama ele de radicando, tá bem? E a letra B é o valor procurado, tá? É a resposta. Então o B a gente chama de raiz, ou seja, a raiz quadrada da letra A, do número A, né, no caso, é exatamente o número B, tá bom? Então ele é o elemento procurado. Então essa é a estrutura da radiciação. Aqui exemplo com números, mesma coisa, ó, o mesmo desenho, só que agora com números. Olha aqui, o 2 é o índice, né? O radical agora está de vermelho aqui, ó. Número 4 é o radicando e o 2 é a raiz, ou seja, esse 2 é a resposta. A gente diz que a raiz quadrada do número 4 equivale a 2, corresponde a 2, tá certo? Essa é uma forma da gente ler, né, a radiciação. Tá bem? Então vamos lá. Então aqui a leitura, ó, a leitura formal, tá vendo? Então
essa montagem aqui, essa combinação, a gente diz, ó, raiz quadrada, por causa do índice 2, ó, o índice 2 quer dizer quadrado, tá? Raiz quadrada do 4 corresponde a 2. E a leitura, né, formal fica assim, ó, raiz quadrada de 4 é igual a 2. Beleza? Bom, para entendermos melhor a raiz quadrada, a gente tem que saber que figura é essa e quais são as propriedades dela. Só de olhar para ela a gente já deduz que figura que é, né? Quem acha que é um quadrado, tá certíssimo, realmente é um quadrado. Mas como que a gente faz para ter certeza absoluta que é um quadrado? O que um quadrado tem que ter para ser realmente um quadrado? Aí vem a definição, tá vendo? Quadrado é uma forma geométrica plana que possui 4 lados iguais, ó, ou seja, né, ó, lados de mesma medida. Esses lados são paralelos em seus opostos. Isso quer dizer o seguinte, que as linhas do quadrado horizontais são paralelas, assim, ó. E as verticais também têm que ser paralelas. Ou seja, elas nunca vão se encontrar, né? Paralelo significa isso, tá bem? Além disso, o quadrado possui os 4 ângulos internos congruentes, ou seja, esses ângulos também têm que ter a mesma medida. O que é o ângulo? O ângulo é o cantinho do lado de dentro. São 4 cantinhos. E a abertura desses cantinhos a gente chama de ângulos, né? E eles têm que ter exatamente 90 graus, porque se os ângulos não tivessem 90 graus, essa figura jamais seria um quadrado. Vamos entender melhor na ilustração. Olha só. As letras L, tá vendo? L, 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 representa a medida dos lados. Os números 90, que estão aí dentro da figura, são os ângulos. A medida dos ângulos, ó. 90 graus, aqui 90 graus, aqui também, aqui também. Os ângulos são esses cantinhos aqui, ó. É o cantinho da figura, ó. Tá? Essa abertura, né? Ó. Tá vendo? Uma abertura bem quadradinha, né? Então aqui 90 graus, 90, 90, 90, tá bem? E os lados têm exatamente a mesma medida. Então agora nós temos aqui a ilustração de um quadrado conforme a definição. Nós temos que, para entender raiz quadrada, nós temos que entender como é que se calcula a área de um quadrado. O que é a área? Né, ó. Aqui é uma fórmula, né, ó, que é a receita para achar a área do quadrado. Então a área é essa região azul aqui, ó, é toda a parte de dentro do quadrado, tá bem? Então essa letra A significa área, tá bom? E então, o que ocorre aqui? Para nós calcularmos a área, nós precisamos saber a medida dos lados, tá bom? Temos que saber quanto que mede o lado. E aí é só usar essa receita, ó, é só multiplicar um lado vezes lado e a gente já vai chegar no valor da nossa área do quadrado. E isso tem tudo a ver com raiz quadrada, a gente já vai entender logo logo. Percebeu que aqui ficou L elevado ao quadrado, ó, em forma de potência? Então, porque L vezes L, né, é a mesma coisa que L elevado ao quadrado, tá bom? Então aqui a receita é para calcular a área do quadrado. Aí vem uma pergunta. E se não soubéssemos as medidas dos lados do quadrado, e nós tivéssemos somente a medida da área, como que a gente faria para poder descobrir essas medidas? Né? Que ferramenta que a gente utilizaria? Então esse é o nosso desafio. Né? E aí seria uma situação como essa. Ó. Então nós temos um quadrado, aquele lá, né? A gente sabe que a área dele mede 36 metros quadrados, mas a gente não sabe o valor dos ladinhos, ó. Tá vendo as interrogações? A gente precisa saber qual é a medida do lado, mas a gente sabe que a área tem 36. Como é que eu vou usar essa área, então, para poder calcular a medida, né, dos lados? Basta nós usarmos, então, a raiz quadrada. Então, ela vai ser usada agora a nosso favor, uma ferramenta, né, importantíssima na matemática. Observe aqui, ó, esse formato. A letra L a gente sabe que é o lado do quadrado, né? Ó, tá aqui, ó. É o número misterioso que a gente precisa descobrir. A raiz quadrada da área, tá vendo? A área nós já temos lá, que é 36, né? Então, o resultado da raiz quadrada dessa área será exatamente o valor de cada ladinho do nosso quadrado, tá bom?
Olha a legenda aqui, ó. L quer dizer lado do quadrado, que é o que a gente quer descobrir. E a letra A significa a área do quadrado. Tá vendo que o A aqui é o radicando? Legal, né? Então fica dessa maneira. O L a gente quer descobrir. Olha aqui, ó. A área do quadrado é o 36, já coloquei aqui dentro. Nós precisamos saber então qual é a raiz quadrada de 36. E aí vamos localizar o valor. Vamos finalmente, né? Descobrimos o valor do lado do nosso quadradinho lá. Então o lado L do quadrado corresponde à raiz quadrada de 36, que é isso aqui. Ó. Isso aqui é a raiz quadrada de 36. Mas qual é o valor da raiz quadrada de 36? Aqui está a resposta. A raiz quadrada de 36 corresponde exatamente a 6. Por que que é 6? Porque quando a gente combina 6 vezes 6, dá exatamente 36, tá vendo? Ó, 6 vezes 6, 36. Ou seja, 6 elevado ao quadrado, né? Pode ser escrito assim também, essas duas condições aqui, ó. Então, 6 ao quadrado resulta no número 36. Então, essa base da potência aqui, ó, que gera o número 36, tá vendo? Essa base aqui é exatamente a raiz quadrada. Olha que legal. Já estamos envolvendo, né, a potenciação com a radiciação, tá vendo? Então, raiz quadrada de 36 é 6, porque 6 vezes 6 resulta no número 36. Tá certo? Dizemos que 6 é raiz quadrada, né, de 36. Tá certo? Então tá aqui, ó. Concluímos então que o lado do nosso quadrado, né, a medida dos lados, corresponde a 6 metros. Não é? Porque a raiz quadrada de 36 é exatamente 6. E assim fica completo agora, né, a nossa figura. Nossa, olha só. Então a área era 36 metros quadrados, nós já tínhamos essa área, né? E através da raiz quadrada de 36, nós chegamos à conclusão que cada lado mede 6 metros. Uma particularidade da escrita da raiz quadrada. Quando a raiz for quadrada, né, ou seja, o índice for 2 aqui, ó, não precisa colocar o índice na escrita, tá bom? Basta colocar o radical, o radicando, e aí vem o resultado aqui na frente. Então, é desnecessário colocar o índice quando a raiz for quadrada. Se fosse raiz cúbica, aí teria que colocar um 3 aqui, ó, seria índice 3. Mas no caso da raiz quadrada, que é o que a gente está estudando, dispensa a anotação do índice aqui, tá bom? Então, isso aqui, ó, raiz quadrada de 4 é igual a 2. Por quê? Porque 2 vezes 2 é 4. Resumindo, né? Nós temos aqui vários casos, ó. Raiz quadrada de 0, de 1, raiz quadrada de 4, raiz de 9, raiz quadrada de 16, tá vendo? Então, raiz quadrada de 0 é 0. Por que que é 0? Porque 0 vezes 0 gera exatamente o número 0, tá vendo? Raiz quadrada de 1 é 1. Por quê? Porque 1 vezes 1 é exatamente 1. Raiz quadrada de 4 é 2. Por quê? Por que que é 2? Né? Porque 2 vezes 2 resulta no número 4. Raiz quadrada de 9 é 3. Por quê? Né? Porque 3 vezes 3, ó, 3 ao quadrado, também pode ser escrito assim, ó, resulta no número 9, tá vendo? Raiz quadrada de 16 é 4. Por quê? Porque 4 vezes 4, né? 4 ao quadrado, ó, é exatamente 16. Tá vendo que a base da potência acaba sendo a raiz quadrada? Então, potência e raiz quadrada tem tudo a ver, tá? A potência quadrada, né? Aqui é a relação de inversão, né? Então a gente entendeu lá no começo que potenciação é inverso à radiciação, e radiciação é inverso à potenciação, não é? Olha que interessante, ó. Raiz quadrada de 9 a gente sabe que é 3. Isso implica que 3 elevado ao quadrado dá 9. Tá vendo que esses números, ó, aqui nós temos uma relação de potenciação e aqui de radiciação. Tá vendo? Então, raiz quadrada de 9 é 3. Por quê? Porque 3 vezes 3, né? 3 ao quadrado, dá 9. Tá certo? Entendido? Aí, se eu fizesse ao contrário, se eu fizesse daqui para cá, ó. Se eu colocasse uma radical aqui nesse 9, ó, raiz quadrada de 9 seria igual a 3. Tá bem? Aí o quadrado aqui não ia importar muito. Então, raiz quadrada de 9 seria 3. Então, raiz quadrada de 9 é 3. Se eu colocasse um expoente nesse 3 aqui, ó, expoente 2, ficaria 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é igual a 9. Seria o caminho de volta, né?
Então, essa é a relação de inversão. Ó. Raiz de 9 é 3, porque 3 ao quadrado é 9. Tá bem? Isso faz com que elas sejam operações inversas. Aqui são os erros comuns. Então, tem muita gente que na hora de resolver a raiz quadrada de 9, coloca o 3, que é a resposta certa, só que aí coloca o radical em cima do 3. Né? Coloca o 3 dentro do radical. Não pode, tá? Isso aqui está errado. O certo é o que está aqui embaixo. A raiz quadrada de 9 é exatamente o número 3, somente o 3 sem o radicalzinho em cima. Então, esse é o jeito certo, tá bom? De anotar o seu resultado. Bom, é isso aí. Se ficou alguma dúvida, é só perguntar. Tá bem? Estou à disposição. E aí eu vou mandando umas atividades bem simplesinhas. Assistam o vídeo, volta, pausa. Que aí vocês vão entendendo devagarinho, né, as propriedades, tá bom? Desejo tudo de bom para vocês. Espero que nós retornemos logo às nossas aulas. Se cuidem. Fiquem com Deus.